A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir no Evangelho de João, capítulo 16, sobre o tema Depois da Tormenta. Amém. Vocês já devem ter ouvido o ditado Depois da tormenta vem a bonança. É um ditado bem conhecido e ele não é um ditado aleatório, um conjunto de palavras aleatórias sem sentido. Mas esse ditado ele descreve um certo padrão que está presente na natureza. Após chuvas intensas, tempestades fortes, o céu costuma se abrir, o ar se renova, o sol volta a aparecer e a terra acaba ficando mais fértil e mais produtiva. Após o frio e o rigor do inverno, principalmente nos hemisférios sul e norte, onde muitas das árvores perdem todas as suas folhas e parecem ter morrido, vem a primavera e traz renovação. Novos brotos, folhas verdes, flores coloridas e assim inicia um novo ciclo de vida. Após uma queimada interessante, uma queimada que pode ter consumido tudo que esteve pela frente. Mas o que acontece depois é algo impressionante. Parece que aquelas cinzas, eles se transformam em um adubo e aquelas sementes adormecidas na terra, elas germinam e assim vem e nasce uma nova vegetação. Na maioria das vezes, ainda mais verde do que era a anterior. A lagarta, ela passa por um processo bem doloroso dentro do casulo. Mas ao final do processo ressurge uma linda borboleta que está livre para voar e desbravar a natureza. Mesmo a noite mais longa e mais escura acaba dando lugar à luz e ao calor de um novo dia. Todos esses são exemplos da natureza que justificam esse ditado: depois da tormenta vem a bonança. E esse padrão que se percebe na natureza, na criação de Deus, ele também está presente em nossa vida humana. Sim, também em nossa vida, depois da tormenta, costuma vir a bonança. Muitas pessoas, após enfrentarem grandes dificuldades, uma doença grave, quem sabe, relatam maior gratidão, mais contentamento e passam a priorizar aquilo que realmente é importante. Muitas vezes mudam muitas de suas prioridades. A perda de emprego, crises financeiras, até mesmo a falência costumam abrir as portas para novos empreendimentos, novos caminhos profissionais e muitas vezes faz a pessoa se tornar mais madura, ser mais grata. O fim de um relacionamento, embora seja bastante doloroso, muitas vezes também resulta em crescimento pessoal e novas oportunidades para fazer diferente e melhor. Após períodos de isolamento, reclusão, afastamento, o reencontro com pessoas queridas costuma também ganhar um novo significado e na maioria das vezes com ainda maior intensidade do que anteriormente. Quando planos dão errado, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, outras possibilidades costumam aparecer e muitas vezes ainda melhores do que foram as anteriores, muitas vezes mais alinhadas com aquilo que nós realmente somos. E assim a gente percebe que novamente o nosso ditado ele se justifica. Esse padrão ele também está presente em nossa vida humana. Depois da tormenta vem a bonança. E esse padrão que é comum na natureza, na vida humana, ele também se faz presente na vida cristã. E é justamente sobre isso que Jesus fala com os seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 16. Esse capítulo faz parte das palavras de despedida de Jesus aos seus discípulos. Talvez não necessariamente uma despedida, mas um até logo de Jesus aos seus discípulos. Pouco tempo depois dessas palavras, Jesus seria preso, maltratado, injustamente condenado e morto. Jesus, de certa forma, prepara os seus discípulos para esse momento difícil. Ele diz que deixarão de vê-lo por um momento, mas logo o veriam de novo. Os discípulos ficaram confusos com essas palavras. Eles não entenderam sobre o que exatamente Jesus estava falando. E percebendo que eles estavam confusos, Jesus lhes diz: em verdade lhes digo,
que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando Jesus diz que eles deixariam de vê-lo por um momento e depois voltariam a vê-lo, Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição. Tudo aquilo que estava para acontecer com Jesus causaria neles, nos discípulos, muita dor, muito sofrimento, muita confusão e tristeza. Mas logo em seguida, todos esses sentimentos ruins seriam substituídos pela alegria da ressurreição. E é interessante que, ao explicar isso para os seus discípulos, Jesus usa uma situação bastante bem humana, na verdade. Quando uma mulher está para dar à luz a um filho, isso não é assim um motivo de tanta alegria naquele exato momento em que chega a hora do parto. Gera aflição, dor, sofrimento, lágrimas, principalmente quando se trata de um parto normal. Mas tão logo a criança nasce, todos aqueles sentimentos difíceis, complexos, eles são substituídos pela alegria inexplicável de segurar a criança nos braços. Toda dor é transformada em risos, as lágrimas são convertidas em alegria, em felicidade. E esse é um milagre que se repete todos os dias pelo mundo, e não só uma vez, inúmeras vezes. E é nesse processo de dor, de lágrimas, que surge uma nova vida. Como diz o nosso ditado, depois da tormenta vem a bonança. E assim acontece também em nossa vida cristã. Enquanto nós trilhamos nossa jornada neste mundo, poderão surgir inúmeras tormentas. A luta contra o pecado e as tentações que parecem intermináveis, fases sombrias em que talvez Deus possa parecer distante, sonhos adiados e frustrados, feridas profundas, crises existenciais, pessoais, relacionais, problemas materiais e financeiros, limitações físicas, saúde vulnerável. São muitas as tormentas que poderão nos atingir ao longo da nossa jornada. Mas a mensagem de Jesus Cristo aos seus discípulos aqui no texto de João capítulo 16 é muito clara. Toda tristeza vai passar. E quando a tristeza passar, ela será substituída pela alegria. E nós vemos isso. É um processo que se repete na natureza, em nossa vida humana. Depois da tormenta, vem a bonança. Mas aqui é necessário ir um pouco mais a fundo. Porque no texto Jesus diz lá que a tristeza de vocês se transformará em alegria. A Almeida Revista Atualizada, a versão anterior, a nossa tradução anterior da Bíblia, ela diz: vossa tristeza se converterá em alegria. Pensem comigo, só é possível transformar ou converter algo que já existe. Por exemplo, o trigo é convertido, transformado em pão. O leite em queijo e tantos outros produtos. O algodão é transformado em tecido, em roupas e assim por diante. Existe uma matéria-prima que é transformada em outro produto. E assim poderíamos também dizer que a tristeza é uma matéria-prima para a alegria. Pensem novamente. Será que nós saberíamos o que é alegria, o que é felicidade, não fossem os momentos de tristeza e dificuldade que nós já passamos? Talvez sim, saberíamos o que é alegria, mas será que nós daríamos o mesmo valor aos momentos de alegria e felicidade se em algum momento da vida não tivéssemos passado por dificuldades, por tristezas? É como vimos lá no início. Normalmente as tormentas da vida, elas nos fazem valorizar as coisas verdadeiramente boas e importantes da vida. E já que estamos falando em ditados, vocês já devem ter lido ou ouvido o seguinte poema. Nas redes sociais, volta e meia ele aparece. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar.
Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu tive tudo o que realmente eu precisava. Eu não sei quem escreveu esse ditado, esse poema, mas essas palavras, de certa forma, descrevem a maneira como Deus transforma as tormentas da nossa vida em bonança, em coisas boas e agradáveis. É assim que Deus conduz esse processo de conversão da tristeza em alegria. E também na Bíblia, o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso quando diz: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. É óbvio que as tormentas, as dificuldades da vida não são motivo de alegria quando nós estamos em meio a elas. Elas são motivo de tristeza. Elas nos fazem sofrer, elas causam dor. Porém, essa tristeza momentânea não apenas será substituída pela alegria, mas também trará inúmeros frutos benéficos para o nosso crescimento. O nosso crescimento como seres humanos, o nosso amadurecimento espiritual, nosso amadurecimento como cristãos. Por isso, não nos desesperemos diante das tormentas da vida, pois a bonança está por vir. Davi fala disso também no Salmo 30, quando diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os discípulos ficaram tristes quando Jesus foi condenado e morto daquela forma cruel e injusta como tudo aconteceu. Mas já no terceiro dia, a tristeza deles foi substituída pela alegria da presença do Cristo ressurreto. É claro que algumas coisas ainda permaneceram confusas para os discípulos, mas tudo isso passou quando o Espírito Santo, a partir do Pentecostes, lhes iluminou e guiou em toda a verdade, como o próprio Jesus tinha prometido. Também nós recebemos esse mesmo Espírito Santo. Quando fomos batizados, nós o recebemos quando ouvimos a palavra, quando estudamos a palavra. É Ele quem nos iluminou em meio às trevas espirituais em que vivíamos. Foi Ele quem nos guiou da confusão do pecado para a certeza do perdão e da salvação que Cristo nos conquistou com sua morte e ressurreição. E é justamente nisso que reside a nossa maior alegria, a nossa verdadeira alegria. E novamente nós percebemos como em todo esse processo, toda aquela tormenta injusta que Cristo suportou, ela foi convertida em uma bonança inigualável que nos permitirá viver a eternidade ao lado do nosso Deus. E como eu mencionei anteriormente, esse texto de João capítulo 16 não necessariamente é uma despedida, mas um até logo de Jesus aos seus discípulos. Ele morreria, mas logo depois ressuscitaria. Mas essas palavras, elas também nos remetem à sua ascensão, a ascensão de Jesus que nós lembraremos dentro de alguns dias. Antes de voltar para junto do Pai, após a sua obra consumada, Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos e os encorajou a anunciarem a mensagem do Evangelho. E ali na presença dos discípulos, ele foi elevado às alturas, foi envolvido por nuvens. E na medida em que ele subia, apareceram 2 anjos que disseram o seguinte aos discípulos: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E novamente, aqui não aconteceu necessariamente uma despedida, mas também um até logo. Jesus foi para junto do Pai, mas ele voltará outra vez para buscar todos os que lhe pertencem. E nesse glorioso dia será o fim definitivo de toda e qualquer tormenta, porque a bonança será definitiva, eterna e plena. Ela será para todos sempre. Neste dia se cumprirão as palavras do livro de Apocalipse, daquela voz forte que João ouviu, vinda do trono e que dizia: eis o tabernáculo de Deus como seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Todas as tormentas que aqui
continuarão nos atormentando, que aqui insistem em nos fazer sofrer, a partir daquele dia já não existirão mais. A alegria será definitiva, plena e eterna. E como diz e promete o próprio Jesus, ninguém poderá tirar de nós essa alegria. Essas palavras que João ouviu na visão de Apocalipse, elas são profundamente consoladoras. Uma das maiores tormentas pelas quais nós passamos nesse mundo é, sem dúvida, a morte. Mas como diz o texto, até mesmo a morte deixará de existir. E isso é profundamente consolador porque nos dá a certeza de que a morte tão dolorosa, temida, terrível, ela não é o fim de tudo. Isso é consolador porque até mesmo a despedida daqueles entes queridos que já se foram, não foi uma despedida definitiva, mas foi também um até logo. Porque haverá sim um feliz reencontro, naquele maravilhoso dia em que toda tristeza será convertida em alegrias eternas. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, não desanimem, não se desesperem. Nesse mundo as tormentas são inevitáveis. A natureza testemunha isso. A vida humana segue esse padrão. Elas continuarão acontecendo. Mas, como diz o ditado, depois da tormenta vem a bonança. E mesmo que talvez em alguns momentos essa bonança seja imperceptível, talvez confusa como pareceu aos discípulos, mas ela certamente será inconfundível na eternidade. E aí vale lembrar também o que diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Isso nos lembra também do que disse Jesus a Tomé naquela segunda aparição aos discípulos. Jesus disse: felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Aquelas coisas que se veem, diz Paulo, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Com certeza existem muitas coisas que nós não vimos e gostaríamos de ter visto. Muitas outras coisas que talvez nos pareçam confusas. Mas creiamos. Creiamos porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mesmo que aqui as tormentas persistam, um dia elas serão definitivamente substituídas pela bonança eterna. E ninguém poderá tirar de nós essa alegria. Quem promete isso é o próprio Jesus Cristo. E nós podemos ter certeza justamente por causa disso, porque fiel é aquele que promete. Aquele que promete é o mesmo que diz que fará novas todas as coisas, como diz o relato de Apocalipse. É o mesmo que diz: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Essa é a promessa daquele que faz novas todas as coisas, daquele que diz: ninguém poderá tirar de vocês essa alegria. É isso que nós herdaremos, depois das incontáveis tormentas que aqui certamente ainda teremos de suportar. Que Deus nos permita viver a bonança eterna, pois como diz o nosso ditado, depois da tormenta vem a bonança. Que possamos viver a bonança eterna para todo sempre ao lado do Salvador Jesus. Amém.